A gente está no meio de uma grande temporada de balanços, com muitos números que têm feito preços. E para analisar estes números, especialmente no setor de varejo alimentar, a gente conversa agora com Virgílio Lage, que é especialista da Valor Investimentos. Virgílio, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Me conta, qual que é a tua leitura sobre os números desse ramo específico de varejo alimentar? A inflação se fez presente nos balanços? Se fez presente. Inclusive, favoreceu alguns balanços e outros não. Mas o que a gente mais viu ali de interessante para as empresas, principalmente de varejo, elas estarem se reinventando, principalmente nessa área digital. A gente percebe aí que as empresas estão focando bastante aí em digitalizar, que foi um case de sucesso aí, por exemplo, do Mercado Livre, e as outras empresas de varejo estão seguindo bastante esse caminho aí. Os grandes nomes do varejo alimentar, quais foram os destaques observando, antes da gente falar da floresta, falando das árvores aí, olhando alguns dos nomes, né, dos grandes nomes que a gente tem, GPA, Açaí, Carrefour, Mateus, o que dá para destacar no varejo alimentar neste trimestre e no fechado do ano de 2024? Existem cases interessantes aí olhando empresa a empresa? Sim, GPA é um case de sucesso, apesar aí da pressão aí nos custos e na retração dos volumes, a empresa ela se reinventou. Açaí também está assim, tendo um trabalho bastante grande em desalavancagem financeira, principalmente em dívidas. E isso também vai favorecer, principalmente aí se a taxa de juros cair, isso pode favorecer essas empresas no futuro. Na verdade, os dois grandes cases de sucesso são desalavancagens financeiras. Eu acho que esse é o principal ponto e o mercado como um todo, principalmente as varejistas, estão trabalhando aí nessa questão de desalavancagem financeira, redução de dívidas das empresas, né, para deixar o mercado um pouco mais enxuto e diminuir essa pressão sobre as margens de venda. E no meio desse movimento de redução do endividamento, um dos nomes acabou anunciando, não sei se foi uma surpresa ou não, mas uma decisão estratégica de fechar o capital na Bolsa. Qual que é a tua leitura de Carrefour? Os números que eles trouxeram estão alinhados com o restante de mercado? Eles estão saindo do mercado, vão pagar barato para essa saída? O papel está muito descontado. Qual que é a tua leitura do resultado e da decisão de Paris de tirar a empresa da Bolsa Brasileira? Estão tirando da Bolsa Brasileira por conta da nossa taxa de juros real ser muito alta. E, em princípio, o pagamento para os acionistas minoritários não está um pagamento tão relevante, não está o suficiente, pelo menos para o preço médio da grande maioria dos investidores, mas é uma estratégia da empresa macroeconômica, né, para sair desse risco aí do Brasil, para esse risco de CDI brasileiro, né, por conta do fiscal. Então, a estratégia macro de desalavancagem do Carrefour. Para os acionistas minoritários não é tão boa notícia, apesar do lucro recente, tendo em vista aí, tem que ver o preço de fechamento, o preço que será negociado, né, dessa saída da Bolsa, mas em princípio, num primeiro momento, para os acionistas minoritários ainda não é uma boa notícia. Virgílio, nos últimos trimestres, e me parece que talvez esse quarto tenha trazido novidades sobre isso, sobre o fenômeno do atacarejo. Os números recentes mostram a perda de força desse modelo, ainda há espaço para crescer, ou você está chegando numa maturação no centro-sul do Brasil, ou, por exemplo, nas grandes metrópoles, esse modelo pode avançar mais para o interior do Brasil, poderia, por exemplo, favorecer o Grupo Mateus em detrimento do Carrefour, sei lá. Como que o modelo atacarejo se insere nessa leitura da análise trimestral? A margem do modelo atacarejo é uma margem um pouco menor, então se torna mais competitivo. Então, o que você acabou de falar, a expansão dentro do interior do Brasil em outras áreas fazem com que esse modelo seja um pouco mais viável economicamente, porque as margens são menores, as margens são maiores, aliás. As margens sendo maiores no modelo atacarejo,
Então, transforma ele em um potencial de crescimento muito maior do que no modelo de uma empresa de varejo já bem desenvolvida, já bem maturada. Então, isso também aumenta o market share das empresas de varejo como um todo, de atacarejo como um todo, que é um mercado mais agressivo que essas empresas podem atuar. E olhando na outra ponta, o modelo menor, o conceito de vizinhança, de conveniência, houve algum movimento ali que te chamou a atenção, ou as empresas estão sendo muito mais discretas nessa frente, talvez exceção do pessoal da Cosan, do grupo Nós, lá que com o OXXO, né, que muita gente em São Paulo chama de Oxo, continua abrindo loja à tua direita. Como que você avalia a outra ponta, o modelo pequenininho do varejo? Esse modelo tem uma desvantagem, que é talvez a falta de controle em dívidas e custos operacionais, tem essa desvantagem, mas ao mesmo tempo tem a vantagem de expansão rápida. Olhando, mais uma vez, né, no cenário macro, é um modelo perigoso para o cenário que a gente vive hoje. Perigoso no sentido de alavancar demais, ter custos operacionais fora do que é previsto, e isso acaba prejudicando a empresa no futuro. Mas, ao mesmo tempo, é um modelo de expansão, que está em crescimento no Brasil, e aí pode ser um resultado inverso. E Virgílio, olhando para 2025, diante desse cenário, que a gente deve ter alguma acomodação no mercado de trabalho, né, essa é a expectativa, a trajetória de juros continua sendo ascendente, e ao mesmo tempo em que você tem uma inflação que deve piorar antes de começar a melhorar. Juntando esses três fatores que são cruciais, os três, para o varejo como um todo, para o varejo alimentar inclusive, quais são as perspectivas para esse primeiro semestre do segmento? Devemos ter números mais magros agora no começo do ano? Devemos ter números mais magros, porém as empresas estão trabalhando aí em relação à desalavancagem operacional, que é o principal fator hoje, que acredito que todas as empresas de varejo no Brasil estão sofrendo. Então, a empresa ela vai querer crescer, vai querer se desenvolver, mas ao mesmo tempo elas estão tirando o pé aí da questão de expansão e aumento de dívidas em caso de alavancagens operacionais maiores do que o previsto. Acredito que vai ser um movimento um pouco mais tímido, vamos ter números mais magros, mas vamos ter margens mais altas. A grande maioria dos CEOs e a grande maioria dos empresários desse segmento estão trabalhando justamente para manter um pouco mais conservadorismo nessa parte, mas para manter as empresas mais saudáveis e conseguir passar por esse momento de turbulência. Muito bem, a gente conversou com o Virgílio Lage, especialista da Valor Investimentos. Virgílio, obrigado pela conversa, uma ótima semana. Ótima semana, grande abraço. Valeu, um abraço.